Boa noite, pessoal. Então, vamos lá, para mais uma aula do nosso curso de psicofarmacologia, né? Se não me engano, aula 10, que a gente vai falar sobre sono, né? A biologia, a fenomenologia do sono e as suas alterações, chamadas de dissônias. Bom, nossa vida é feita de ciclos, né? A natureza é feita de ciclos, as estações do ano, os dias e as noites, a biologia humana é repleta deles, desde os ciclos menstruais, né, que acompanham o calendário lunar das nossas queridas mulheres, ao nosso também o chamado ciclo circadiano, que é um ciclo diário, onde intercalado por duas fases, uma é o sono e outra a vigília, né, que nós, enquanto seres, filogeneticamente falando, manifestamos isso há muitos milhões de anos. Filogeneticamente, o ciclo sono-vigília é quase que algo presente em todas as espécies, né? De alguma forma, até mesmo os cordados mais primitivos, répteis, aves, os mamíferos de uma forma geral. Todos eles mostram claramente uma alternância diária, né? Em dois momentos, né? Onde você observa uma diferença, uma variação substancial, tanto na atividade comportamental / cognitiva mental, né? Quanto na vigilância, ou seja, no nível de consciência, no nível de responsividade a estímulos externos, né? O que a gente chama de sono e vigília. O sono então uma propriedade humana muito importante, presente, né, em todas as pessoas. Nossa espécie, ela tem um ciclo de sono e vigília diferente de várias outras, né? Enquanto alguns animais eles permanecem em maior atividade no período noturno e menor no período diurno, nós somos animais que operamos cognitivamente, vivemos a maior parte do tempo nossa vida de atividade durante o dia e à noite, pelo menos normalmente, né? É um horário onde nosso metabolismo diminui, onde nossa atividade neural se modifica, fenomenologicamente nossa consciência rebaixa e entramos em sono. Agora, obviamente, sono e vigília, tá, não são duas faces de uma moeda. Você dorme, acorda, dorme, acorda. Isso se expressa dentro de um contínuo, né, que passa por, digamos assim, nesse espectro, por posições fisiológicas e funcionais, né, ou até mesmo por posições, situações completamente patológicas, né, que não seriam vistas normalmente. A privação de sono, por exemplo, que pode ser endógena, ou pode ser produzida exogenamente, uma das formas de tortura mais cruéis e antigas é a privação de sono. Muitos modelos de estudo de estresse em animais utilizam a privação do sono, né? Que, independente dela ser endógena, seja produto de uma disfunção funcional, né, ou mental, ou dela ser resultado de uma circunstância ambiental que você está vivendo, né, ela geralmente acaba na psicose. Você pode induzir um estado psicótico em qualquer pessoa, com alucinações visuais, auditivas, desorganização do pensamento, um conteúdo delirante deste pensamento, com a simples privação de sono. Só que isso normalmente, ou seja, isso não é normal, né? Isso é um estado de alteração.
Normalmente a gente passa por essas outras fases independentes da vida, tirando aqui a alucinação e psicose, né? O sono, geralmente, né? Esse contínuo sono do espectro sono-vigília, né? Ele vem normalmente do sono, que é quando você está adormecido, e esse sono tem várias profundidades, né? Ele pode ser leve, ele pode ser profundo, que estando você mais susceptível a não despertar com estímulo externo, né? Passando pela sonolência, né? Que pode ser um transtorno, se ela for diurna, se ela não estiver relacionada com a hora de você ir dormir. Geralmente, sonolência é um estado que precede o início do sono, né? A redução da atividade cognitiva e da atenção são, digamos assim, variantes mais sutis e tênues da parte sono, do espectro sono-vigília. A gente teria o nosso estado, digamos assim, de vigília pleno e saudável quando nós estamos responsivos ao meio, né? Nossa cognição está funcional para resolver os problemas que são apresentados a ela. E ainda podemos ser criativos, artísticos, sensíveis e afetivos. Em qualquer um dos estados, seja fisiológico ou patológico, anteriores, nós não estamos vivendo a nossa vida mental em sua plenitude. Pelo menos nesse estado mental, que é o estado de consciência que utilizamos para relacionarmos com o mundo e com os nossos pares. Daí para frente, qualquer pessoa pode passar por uma insônia de vez em quando, principalmente quando está sob o quê? Estresse, né? Preocupações, medos específicos. Isso aqui a gente já viu na nossa aula de homeostase e na aula de atenção, né? Que o sistema de alerta e de vigilância, eles andam juntos, sendo vigilância. Esse ciclo sono-vigília é exatamente aquele alicerce sobre o qual se constrói toda a nossa vida cognitiva, né? De fato, né, esse estado, a gente pode se embrenhar num estado de alerta predominante quando nós estivermos superestimulados, interno e externamente, produzindo ansiedade, por exemplo. Né? Isso também pode acontecer, isso pode ser totalmente fisiológico, de vez em quando na vida isso é importante, como diz, né? Aquela noite que você tem que passar batendo um papo com o seu travesseiro para chegar na manhã seguinte e resolver certas questões que te afligem, né? Ou pode ser induzido por substâncias químicas, por exemplo, café, estimulantes, né? Essa figura do livro de Stahl, né, ela divide pânico, medo com disfunção cognitiva, né, como consequências fenomenológicas da alteração do estado do espectro do ciclo sono-vigília quando ele é jogado para cá. Eu não sei se eu faria essa divisão desse jeito que ele fez aqui, não. Se eu fosse fazer alguma coisa, talvez eu invertesse. Eu colocaria esse pânico e medo mais para cá e essa disfunção cognitiva, que é quando literalmente o, o cérebro começa a dar pau, né? Até o momento que você entra num estado claramente disfuncional, de delírio, alucinação, desorganização da ideia, um quadro fenomenologicamente psicótico. Aí você pergunta, será que em algum momento da vida essa disfunção cognitiva, esse pânico, medo, eles podem ser funcionais ou fisiológicos? Sim. Em alguns momentos, o ciclo sono-vigília deve ser quebrado, né? Diante de perigos iminentes, diante de situações que necessitam da nossa atividade comportamental, ou seja, que nós sejamos obrigados a adiar o nosso sono. Geralmente, situações de perigo, onde precisamos de ficar alertas, né? Vigilantes mesmo ao longo da noite. Óbvio que quando isso se cronifica e se prolonga, se torna um problema sério. E quando a gente fala da maior parte das insônias, né, que é uma das dissônias, que são alterações, dissônias são alterações da vigília, ou seja, as alterações desse ciclo, que
podem pender para cá, como podem pender para lá, né? Você pode ter estados de hipersônia, de parassônia, como a narcolepsia, por exemplo. Mas, geralmente, quando você fala de insônia, né, a gente pode estar falando de duas coisas. A gente pode estar falando de um estado de ansiedade subjacente, que literalmente, né, evoca por mecanismos cognitivos e emocionais, né, obriga você a se manter em vigília. Nós evoluímos com esses sistemas, né? Diria assim. Eles foram inventados para quando eu era um homem das cavernas, se tá um tigre de dente, sabe, rondando o meu bando, eu tenho que estar, meu sono é suprimido por aquele estado, por aquela necessidade de eu estar alerta, às vezes a noite inteira, para poder me precaver do ataque desse caçador, desse predador, né? Então, na natureza, isso é um processo adaptativo para a própria sobrevivência, né? Vou ficar cansado, no dia seguinte vou ficar letárgico, vou ficar mais desatento, vou ficar cognitivamente menos produtivo, porque eu vou ficar sonolento, mas isso é importante. Agora, quando a gente vê na nossa situação de mundo, de vida, de cultura e sociedade, nossa própria condição biopsíquica, né? Onde nós produzimos ansiedade por preocupações, que a gente vai estudar esse nome de ansiedade. Ou seja, não existe um tigre de dente sabre, mas existe uma Receita Federal, né, que vai bater na minha porta a qualquer hora para me cobrar uma dívida. Isso vai mimetizar. A gente já falou disso na aula de homeostase, de estresse. Isso mimetiza esses estados fisiológicos que nós teríamos numa vida natural. Então a gente pode dizer que a maior parte das insônias é secundária a essas alças de preocupação e ansiedade. Não é por uma desregulação intrínseca dos sistemas que produzem o ciclo circadiano, né? Essa seria a segunda causa de insônia, né? E que ambas causas diferentes, ou seja, no primeiro caso a insônia vai ser um sintoma e no segundo caso ela vai ser um problema em si. Assim como o pânico, né? O transtorno de pânico é quando você ativa ataques de pânico sem nenhum tipo de estímulo, preocupação, estressor. Simplesmente você está de boa, né? E do nada vem um ataque de pânico. Que é diferente que esse ataque de pânico pode ser um sintoma de um transtorno de ansiedade, da exposição prolongada ao estresse desadaptativo, ao próprio transtorno de estresse pós-traumático. Então, a insônia pode simplesmente ser um sintoma, né, de um problema ansioso e depressivo ou de uma circunstância de vida que está te contaminando com preocupações. Ou ela pode ser realmente um transtorno, né? É interessante porque aqui sim eu falo de fenomenologia, não falo tanto de biologia, porque eu não estou falando de mecanismo, né? Estou falando também de fenômeno, que é um fenômeno relacionado ao ciclo sono-vigília e a outros estados ou condições funcionais do nosso sistema nervoso, né? A gente está falando desses fenômenos tanto do ponto de vista comportamental como também do ponto de vista funcional. O eletrocefalograma, vocês no curso de psicologia, infelizmente, eu acho que vocês não vão ter contato em nenhum momento com esse exame, né? Porque de fato não é um exame que tem uma representatividade importante na profissão de vocês, né? Porque não existe exame fisiológico, medida funcional e fisiológica para a gente poder trabalhar com alterações psíquicas, né? Nem psiquiátrica, quanto mais, digamos, talvez psicodinâmicas. Mas, como a gente fala de neurocoisas aqui, o eletrocefalograma posso dizer que talvez seja a forma mais acessível e mais fidedigna de eu acessar. Eu acho que está batendo no meu botão aqui esse microfone, deve estar fazendo algum barulho, mas enfim. De eu acessar, né, a dinâmica funcional do meu cérebro. A gente não falou de eletrocefalograma, nem vou dar uma aula sobre isso. Se vocês quiserem entender mais, no meu canal do YouTube, no curso de neurociências, eu fiz uma aula sobre
redes neurais, que fala de forma bem compreensiva, creio, sobre o eletroencefalograma, mas falando de uma forma bem sumária, o que é o eletroencefalograma? Nada mais é do que a resultante elétrica do funcionamento das células cerebrais abaixo do meu scalp, dentro do meu sistema nervoso central. Isso aí a gente já tem visto extensivamente, que as células neuronais são células excitáveis, ou seja, elas manipulam os campos elétricos para computar e para processar informações, ou seja, a fisiologia do sistema nervoso é diretamente relacionada à manipulação de campos elétricos, né? E esses campos elétricos podem ser registrados, né, por equipamentos como o eletroencefalograma, que produzem oscilações. Então, o que vocês estão vendo aí, na verdade, é uma assinatura funcional da atividade elétrica do cérebro ao longo do tempo, ou seja, da sua dinâmica elétrica. Obviamente que é coletivo. Cada linha dessas representa um eletrodo que está colocado numa parte da cabeça. Ou seja, você já deve ter visto o exame de eletroencefalograma, aquele monte de eletrodinhos na cabeça, né? Então, cada eletrodo, de certa forma, está captando a atividade das células do cérebro abaixo, né, assim, que estão abaixo dele. Então, o eletrodo frontal ele vai captar predominantemente a atividade de células frontais, occipitais, né, e assim por diante. Então, o que vocês estão vendo aí são a topografia muito grosseira dessa dinâmica funcional, fenomenologicamente descrita aqui como variações de potencial elétrico. Vocês estão vendo que, se eu olhar essa ondinha, ela é uma ondinha de baixa amplitude, né? Ou seja, pequenininha normalmente, né? E totalmente irregular. Ela tem uma base quase caótica, diria assim, né? Isso aí seria o eletroencefalograma típico quando você está atento, você está acordado, você está vigio, você está criativo, você está resolvendo um problema. Se eu colocar, por exemplo, você lendo um livro ou resolvendo um problema matemático e gravando o eletroencefalograma, eu vou ver padrões dessa ordem aqui, ó, que vocês estão vendo. Se a gente lembrar daquela aula, daquela correção de eco, quando a gente falou de epilepsia, que eu expliquei para vocês, que epilepsia é uma sincronização patológica das células, gerando momentos de hiperatividade, momentos de hipoatividade de uma grande coletividade. Comparei isso com a plateia aplaudindo uma performance qualquer, né? Todo mundo aplaude desincronizadamente. Cada pessoa é um neurônio, disparando seus potenciais de ação. E todos os neurônios estão ali desincronizados. Ou seja, você tem ali milhares, milhões, bilhões de neurônios no meu cérebro batendo palmas, cada um a seu tempo, que são os potenciais de ação sendo disparados, né? Quando eu vejo isso à distância, eu vejo assim um chiado, né? Que é muito semelhante, por exemplo, ao chiado da chuva batendo no chão, no solo, o chiado da televisão fora do ar, do rádio, que mostra também uma desincronização, ou seja, uma informação praticamente aleatória, né, onde você não tem uma sincronização no sistema, ele está totalmente desincronizado. Mas essa plateia, quando ela quer pedir bis para o show, né, ela muda o estado, né, de aplausos. Ela começa a aplaudir sincronizadamente. Tchá, 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 tchá. Isso classicamente é conhecido como bis. Ou seja, as pessoas, os neurônios se sincronizam disparando suas palmas, seus potenciais de ação, mais ou menos ao mesmo tempo, né? Interessante. E isso acontece também no cérebro. Vocês estão vendo aqui, ó, para cá, em alguns dessas regiões, desses eletrodos, ou seja, algumas regiões do cérebro, é uma sincronização. Ela é evidente, por quê? Porque isso aqui é uma resultante elétrica, ou seja, é a soma da atividade de todas as células. Se você tem uma onda, como você está vendo aqui, ó, né, significa que essas células, esses bilhões de células, estão disparando potenciais de ação ao mesmo tempo. Essa sincronização, no caso aqui eu chamo isso de ritmo alfa, não importa, e isso acontece quando? Quando eu fecho os olhos e relaxo, toda a parte posterior do meu cérebro, que é a parte das nossas experiências, né?
ela entra em estado de sincronização. Se a gente rememorar as aulas, onde a gente associa essa desorganização à computação neural, ou seja, as celulinhas estão cada uma trabalhando juntas, formando aqueles códigos complexos, incompreensíveis, que é quando o cérebro está computando informações. Quando ele sincroniza, blum, 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 que porcaria de informação ele está computando? Nenhuma, né? Então, na verdade, quando você não usa, entre aspas, um pedaço do cérebro, ele não vai desligar, ele sincroniza. É o que a gente chama de stand-by. E essa sincronização em termos de amplitude e de período, se é uma onda rápida, essa onda que tem 10 ciclos por segundo, ou uma onda lenta de 1 ciclo, 2 ciclos por segundo, representam o quão esse cérebro está inativo. Inativo. Inativo não significa desligado. Inativo significa que ele não está agora, está em idle, em stand-by, esperando aqui alguma coisa acontecer para ele trabalhar. As células não desligam, elas sincronizam em ritmos diferentes. Quanto mais lento, significa que menos ativo esse cérebro está. O eletrocefalograma só dá uma linha reta, que é exatamente quando, teoricamente, as células não estão respondendo, né? Não estão funcionando, ou seja, a atividade cerebral parou. A gente só vê essa linha reta em morte cerebral, né? Ou um coma ultra mega sharp profundo. Normalmente, quando a gente vê essa linha reta, a gente desconfia de morte cerebral. As células podem não estar mortas. Eu não sei se a gente falou disso na aula de biologia celular. Muitas vezes elas cessam o metabolismo funcional, ou seja, elas simplesmente param com a atividade neural, porque elas estão com tão pouca energia, por exemplo, uma isquemia, falta de oxigênio, né? E elas só ficam lá no funcionamento interno delas, quietinhos, ali quietinhos. Aí sim, mas isso é um estado extremamente patológico, né? E aqui o que nós estamos vendo? São os perfis do eletrocefalograma em diversas fases do sono, tá? Diversas fases, nem diria do sono, desse ciclo sono-vigília. Excited é exatamente quando meus neurônios estão sincronizados, no momento que eu estou ali computando informações. Vê aí, ó, de baixa amplitude e toda irregular, geralmente predominando altas frequências, né? Aquela linhazinha assim. Fica que isso aí é a média matemática das células funcionando, é a plateia aplaudindo. Né? Aqui é quando eu estou relaxado, repouso sensorial, quando eu fecho os olhos, quando eu esvazio a mente, né? Que é o chamado estado alfa. Já ouviram falar, os esotéricos que adoram falar, vamos entrar em alfa. A meditação, entendeu? Mindfulness evocam estados como esses, que necessariamente não são, assim, inatividade cerebral, né? O cérebro, de alguma forma, não está processando quase coisas cognitivas, né? Ou seja, as nossas experiências estão... a gente não está tendo experiências focais, experiências específicas, né? Cognições específicas. A gente está no stand-by. Quando a gente começa a adormecer, drowsy, que é a sonolência, né? Quando a gente está começando a pegar aquela transição entre a vigília e o sono, né? Você continua, você vê que você continua sincronizado, né? Mas agora a sincronização vai ficando mais lenta. Você vê que, por exemplo, que nós temos aqui grupos de ondas que são menos ciclos por segundo do que aqui, né? Ou seja, o cérebro está ficando mais lento, não para. E quanto mais aqui, quando eu durmo, que eu tenho alguns padrões fisiológicos específicos que eu não vou falar agora, mas a média da função do cérebro é começar a cada vez ficar mais lento e mais sincronizado. Isso aqui é no sono profundo, olha como é que fica. Ondas delta, que são ondas de 2, 3, 4 ciclos por segundo, o elétron fica bem lento. Né? Sendo que se eu pegar aqui, isso aqui seria equivalente a 1 segundo de tempo na onda, olha só como é que fica. Né? E aqui é o coma, que também não é um estado fisiológico. É um estado mais profundo que o sono profundo,
que é uma alteração da fisiologia cerebral, né? Ou seja, a gente, durante uma noite, né, a gente transita, né, entre esses estados funcionais. Ou seja, apesar de existir um espectro contínuo que vai do sono profundérrimo à superexcitação, né, pânico, né, que chega até a desordem cognitiva, né, de tão elétrico, excitado, energizado você está, apesar de ser um contínuo, dentro do sono eu tenho marcadores específicos, ou seja, o cérebro ele muda de estado, entendeu? Da mesma forma como a água está quente, começa a ferver, o cérebro muda de estado. Ele está num estado de... E a gente identifica basicamente, né, de sono, 5 estados diferentes. Esse primeiro estado, que é o estado da sonolência, também chamado estágio 1, que é quando a gente está no cochilo, né? O estágio 2, 3 e 4, que são considerados estágios cada vez mais profundos de sono, até o estado de sono REM, também chamado de sono paradoxal. Comportamentalmente ele é muito profundo. É um momento onde você tem muito pouca responsividade meio externa, né? Mas se você olhar de perto a pessoa em sono REM, você observa que ela está mexendo os olhos. É chamado Rapid REM significa Right Eye Movements, movimentos rápidos dos olhos em inglês, né? Então, que é uma fase, por que ele é chamado de sono paradoxal? Apesar de você estar em profundo sono, né? O seu cérebro está no estado funcional extremamente ativo. Olha que loucura. Isso aí é uma das coisas que a neurociência, a neurobiologia do sono mais estuda e ainda não é perfeitamente conhecido. Mas isso se diz pra gente não vai falar disso agora, talvez eu fale disso mais tarde. Isso eu falaria mais no curso de neurociências. É um momento onde o cérebro está em uma atividade cognitiva interna. É o turno da noite do cérebro, entendeu? É quando o hipocampo, estruturas do lobo temporal, né, que armazenaram informações ao longo de um dia de vida cognitiva, estão arquivando essas informações no córtex para se tornarem memórias a longo prazo. Isso é uma teoria, né? Esse sono REM ele é negativamente regulado pela noradrenalina e pela serotonina. Tanto que a maioria dos antidepressivos reduz o sono REM, né? Ele é basicamente produzido por células colinérgicas, que são células da nossa cognição. A gente já falou disso em outros momentos do curso. O hipocampo é cheio de células colinérgicas, né? Ou seja, a memória, né, e a cognição mnêmica estão diretamente relacionadas à acetilcolina. E é o momento que o cérebro está funcionando, os sistemas colinérgicos estão funcionando a todo vapor. E o que é isso aqui embaixo? É o hipnograma, que é exatamente um desenho que mostra a evolução do sono ao longo da noite. Vocês vão ver que esse pretinho aqui é o sono REM. A gente vai aumentando a proporção de sono REM à medida que o tempo de sono vai passando. Isso aqui é o hipnograma padrão normal, né? A gente começa, ou seja, o sono ele começa mais profundo e de certa forma vai superficializando até a hora de acordar, como se fosse o quê? Uma contagem regressiva. Isso aqui é o que a gente chama de ciclo ultradiano, né? Então, cada estágio disso aqui é uma fase, que tem um correlato funcional, que é o quê? A gente presume que quanto mais lentificado o elétron, menos ativo o cérebro está, que é um sono profundo. E no sono REM, que é o sono paradoxal. Então, esse aqui seria o hipnograma padrão, normal, de uma noite de aproximadamente... Começou às 10 p.m., foi às 6 a.m. até 7, seja uma noite de 9 horas, de 8 horas de sono, que é o tempo ideal para uma pessoa da nossa geração dormir. A gente vai ficando velho e vai dormindo menos, mas até os 60 a gente deveria dormir 8 horas por noite. Eu durmo 6 e devo pagar altos preços metabólicos por isso. Bom, e como é que é a biologia dessa coisa toda? Então a gente viu aqui a fenomenologia do sono, o eletro, que dá para a gente inclusive estudar o sono, esse hipnograma é feito observando o eletrocefalograma. Existe uma área da medicina chamada biologia do sono, medicina do sono, que estuda através da polissonografia a arquitetura desse sono. Isso não é muito bem sistematizado, mas a gente pode dizer, por exemplo,
que não só alterações da quantidade de horas que você dorme, mas da proporção desses estágios do sono, eles vão ter repercussões na sua fisiologia, no quão reparador, no quão restaurador o sono foi, né? Geralmente sonos mais superficiais, estágio 1, 2, com pouco sono REM, são sonos pouco reparadores, são pessoas cansadas. E as doenças psiquiátricas alteram muito essa estrutura, superficializam esse sono, né? O sono profundo, ele está diretamente relacionado com a função noradrenérgica e serotonérgica, esses ciclos, né? E a gente tem que estudar isso, né? E a gente vai ver que isso tem uma relação, ou seja, estou dando uma aula de sono, porque o sono vai ser uma coisa falada até o final do curso agora, né? Assim como a atenção. E como é que é a biologia dessa coisa? Bom, aqui eu estou mostrando um circuito celular que descreve, né, como que ritmos biológicos são produzidos. Seu cérebro, agora, nesse momento, mesmo a gente estando aqui em atividade cognitiva franca, eu tenho um monte de ritmos no meu cérebro, de várias frequências, teta, que é 4, 5 Hz, alfa, beta, que é de 20, 30 Hz, gama, que vai até 500 Hz. Mas só que isso está com muito baixa amplitude, muito misturado, que dá essa impressão do... né? E esses ciclos somente são secundários agora. Eles predominam quando o meu cérebro está em baixa atividade. Mas está em alta atividade, os ciclos ficam no segundo plano. Mas todos esses ciclos são formados por isso aqui, gente. É um paradigma bem bocó, bem mobral. Imagine aqui duas células, uma inibitória e uma excitatória. Esse circuito loop aqui, ou seja, que é um circuito de feedback negativo, recebe uma conexão externa. Quando ele é ativado, ele começa a reverberar, né? Ou seja, essa atividade daqui ela vai para frente, diria assim, né? Ela começa a reverberar, ou seja, aqui teria uma outra sinapse, por exemplo, para um outro circuito, né? Então, acontece essa célula ativa no tempo. A sinapse ela produz atividade na célula inibitória, que vai desativar o circuito desativou a inibitória, permite que ele se reative. Né? Formando um ciclo. Vocês estão vendo aqui, seria o perfil de uma população de neurônios ciclando num circuito como esse. Cada pontinho seria um potencial de ação. Tac, 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 tac. E o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo a atividade da membrana dessas células, né? Que seriam os potenciais pós-sinápticos dessas células coletivamente, que é o que o eletrocefalograma capta. Ele não capta potencial de ação, ele capta também essas oscilações, que vocês lembram lá da aula de biologia do neurônio. O que o neurônio é? Ele transduz amplitudes em frequências de potenciais de ação, amplitudes potenciais pós-sinápticos. Então aqui eu estou vendo isso, né? Que é uma verdadeira onda. E esse ciclo produz esse fenômeno de resposta neuronal que está aqui em cima, né? E aqui olha só o perfil. Quando um neurônio dispara, o outro neurônio está em silêncio. Então eles vão alternando, formando o ciclo. Então se esse rabicho aqui é o efetor, ou seja, dá para um circuito cognitivo qualquer, quando está ciclando, essa atividade vai ser cíclica para esse circuito cognitivo. Então isso aqui me produz, é um oscilador, ele produz ciclos dentro do cérebro, né? E o principal oscilador que nós temos é chamado sistema tálamo-retículo cortical. Olha que legal. Isso aqui que vocês estão vendo é um cérebro de gato. Isso aqui é um experimento muito antigo, não sei se da década de 40, acho que é da década de 50. Na verdade, florescer da neurobiologia de sistemas veio para a década de 50 em diante, né? Eu vou arrancar esse botão aqui, porque eu acho que ele está batendo no microfone. Ah, deixa para lá. Bom, vocês estão vendo aqui um cérebro de gato, né? Isso aqui seria a atividade das células na superfície do córtex. Provavelmente você colocou um eletrodozinho aqui, ó, e está gravando a atividade dessas células, está totalmente desincronizado. Ou seja, esse cérebro tem computação neural. Né? Pois é. Aí o cidadão, isso aqui é um estudo exatamente para mostrar a função do tronco cerebral na formação da atividade, ou seja, na nossa cognição. Se vocês não esquecerem que no tronco cerebral estão os núcleos de dopamina, de noradrenalina, dopamina, serotonina,
Vamos lembrando das outras aulas, né? Principalmente esses três. Tem também núcleos de acetilcolina aqui dentro, né? Então a gente tem aqui núcleos e células que formam uma coisa que a gente chama de sistema reticular ativador ascendente. A gente sabe que elas... A gente estudou os termos monominérgicos não com esse nome, até porque na vida mental, de uma forma mais plena, eles vão ter bilhares de funções, muito mais do que de ser um sistema reticular ativador ascendente, né? O que acontece é que essas células neuronais do núcleo ali do interior do cérebro, do tronco cerebral, elas projetam para o cérebro todo e principalmente para esse sistema chamado córtico, tálamo, retículo cortical, que forma um circuito. O tálamo, vocês sabem muito bem que é a secretaria, ou seja, a diretoria ela só entra em contato com o mundo através da secretaria. Diferente de uma empresa real, onde de noite, né, ou em determinados momentos todo mundo foi para casa dormir, todas as luzes se apagaram e você só escuta as baratinhas andando no chão, na minha empresa cerebral, quando não tem nada para fazer, a secretaria e a direção ficam ali trocando um bate-bola. Tipo assim, imagina que, vamos jogar um ping-pong. Não está fazendo nada, então fica lá, a direção com a secretaria jogando ping-pong. Apareceu uma coisa para fazer, para de jogar ping-pong e vai fazer. Acabou o negócio que tinha que ser feito, então vai lá, diretoria versus secretaria. No campeonato eterno. Tac, 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 de ping-pong, né? Pois é. Né? Então esse circuito tálamo cortical aqui, através do núcleo reticular do tálamo, vai produzir naturalmente uma sincronização do córtex com os tálamos, das células do córtex e tálamo, onde elas vão se tornar um oscilador, ou seja, responde para, responde para, responde para, responde para, um ritmo. Quando eu fecho os olhos, é exatamente esse circuito tálamo cortical produzindo ciclos de 10 Hz, porque meu córtex visual, meu córtex parietal e temporal posterior não estão recebendo informação. Eu estou relaxado, também não estou em pensamento, não estou em cognição. Ou seja, não estou tendo experiências relevantes nesse momento. Então, é o stand-by. Não tem nada, não tem trabalho, secretaria e direção vão bater ping-pong. E, olha que legal. Se eu cortar o cérebro, tronco cerebral aqui, né? Ou seja, abaixo do bulbo, o meu córtex continua trabalhando normalmente, dessincronizado, ou seja, secretaria e direção estão trabalhando, não estão batendo ping-pong. Quando eu corto o meu tronco cerebral aqui em cima, acima do mesencéfalo, tá? Olha só, eu não cortei aqui a via visual, eu cortei a via auditiva, cortei tato, cortei muitas informações que sobem, mas a via visual eu não cortei, nem olfativa, né? Cortei só algumas coisas. Mas eu interrompi, ou seja, eu cortei a comunicação desses núcleos, desses núcleos dopaminérgicos, adrenérgicos, serotonérgicos, né, com o resto do cérebro. E o que acontece com o cérebro nesse momento? Ele entra no ping-pong. Ou seja, esse circuito que está aqui do lado, ele vai ativar. Eu perdi, ou seja, isso aqui, ó, tá vendo que brainstem afferents, tá? E 90% disso aqui, não, 70% disso aqui também tá, cortei. Ou seja, o sistema parou de ser alimentado de informações sensoriais, ascendentes e diferentes, pelo menos uma boa parte deles, e principalmente os meus ascendentes do tronco cerebral, eles pararam. Então a gente sabe que esses aferentes, eles são importantes para manter a atividade cortical, a dessincronização da atividade cortical. É como se eles fossem lá e quebrassem esse circuito tálamo-cortical, tálamo-retículo-cortical que eu vou falar, que é o ping-pong. Eles vão lá e quebram o ping-pong do tálamo com o córtex, né? Se eu cortar ainda esses aferentes e o hipotálamo, ou seja, são os 4 aferentes para o sistema, sensoriais, que seriam o som de sensação, visão, audição, né, os meus sentidos, trazendo informação para o cérebro, né?
Os aferentes do tronco cerebral, que é o dopaminérgico, adrenérgico e serotonérgico. O prosencéfalo basal, ele basicamente ele tem células colinérgicas, né? E dopaminérgicas, enfim, tem algumas células ali de núcleos que vão também que também são ativadores, e o hipotálamo, né? Que é o núcleo túbero-mamilar do hipotálamo, que tem principalmente neurônios estaminérgicos. Se eu corto esses outros dois aqui, se eu corto esses dois, eu entro nesse ciclo. Se eu corto esses dois, aí a atividade abaixa profundamente. Então, além de ficar ciclo, vai ficar muito lento e de uma amplitude muito alta. Ou seja, o ping-pong vai começar a ser um ping-pong bem lentinho. Tec, 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 tec. Vocês entenderam a fenomenologia da coisa? Provavelmente não entenderam muito, porque a gente primeiro vai falar agora a gente vai falar como é que esse circuito cortical funciona. O que vocês estão vendo aqui, gente? Coma. A maioria dos comas, ele é produzido por lesões no tronco cerebral, podem ser reversíveis ou não, no prosencéfalo basal ou nesse núcleo tuberomamilar do hipotálamo. Ou seja, esse sistema, tá? Ele, quando sofre algum tipo de lesão, a pessoa entra num estado de sincronização cerebral, perda de vigília, não é sono, é coma, mas é como se fosse um sono, que nada tira ele daí. Catalepsia é um processo transitório parecido com uma disfunção dessas estruturas, principalmente no hipotálamo, que a gente vai estudar. Como é que esse circuito funciona? Chamado circuito tálamo retículo cortical, né? Esse circuito, ele basicamente está descrito aqui. Eu tenho aqui, entre o tálamo e o córtex, o que eu chamo de núcleo reticular do tálamo. O que é o núcleo reticular do tálamo? É um grupo de células GABAérgicas inibitórias que forma tipo uma manta. O tálamo o tálamo assim, é como se ele fosse um bolo, é a cobertura do bolo, tá? É a cobertura de açúcar. São células inibitórias. E essas células inibitórias que vão fazer esses circuitos cíclicos, né? Isso aqui seriam células talâmicas, ativadoras, excitatórias, que se conectam com as células corticais piramidais, também excitatórias, né? Que seria basicamente este circuito aqui, que está entremeado por esse que aqui é vermelho, aqui é verde, que é o núcleo reticular do tálamo, que são células inibitórias, que recebem colaterais curtos. Então isso aqui vai virar um grande oscilador, né? E esse oscilador é o que vai preponderar se eu desconecto os sistemas que produzem desincronização disso, porque o que o tronco cerebral está fazendo? O que o prosencéfalo basal está fazendo? O que o hipotálamo está fazendo? Hipotálamo não. O que esses dois estão fazendo, mais os ascendentes, os aferentes ascendentes? Eles estão atrapalhando esse ping-pong. Então, se a gente pudesse dizer, o que a minha diretoria quer fazer é ficar jogando ping-pong com a secretaria. É que sempre vai vir alguém para atrapalhar. Geralmente chegando na secretaria. E a secretária fala, pô, chefe, para o ping-pong a gente tem que trabalhar. Eu falo, pô, que sacanagem, né? É as vias ascendentes que vão trazer informações dos clientes, das pesquisas de mercado, né? Lembrando lá da nossa aula de anatomia funcional. O sistema reticular ativador ascendente, que seria essa função desses núcleos aminérgicos e colinérgicos, né? Sei lá, seriam como se fosse uma buzina, uma sirene, alguma coisa que faz com que esse estado aí mude, que é uma coisa, lembra que eu falei, né? Sempre uma atividade mais estereotípica, uma atividade massiva, coletiva, diferente de uma atividade sensorial, que é informativa, que é né? Isso assim, ó. Tem um neurônio serotonérgico inerva todo o cérebro. Pode inervar todo o cérebro. Quantidade de prolongamentos axonais que ele tem, né?
Então, ou seja, essa atividade é uma atividade massiva. Eu estou modulando o todo. Então, é algo semelhante a uma sirene, né? A um chacoalha, né? A notícia, ó, gente, o presidente do Conselho de Acionistas está chegando. Aí todo mundo se mexe. É algo assim, entendeu? Que vai obrigar a estrutura a se mexer. E eu digo que o núcleo tuberomandibular nada mais é realmente do que o estoque de café da direção, que já atua diretamente no córtex, a gente vai ver aqui. Então, o meu cérebro ele vai funcionar nesses ritmos biológicos, né? E esse ritmo de stand-by é o que predomina, né? No momento em que eu arranquei esse botão, que eu estou sentindo ele bater o microfone. No momento em que você não tem nenhum trabalho objetivo a ser feito, né? Nada cognitivo, nada acontecendo, o sistema entra nesse estado. O sono profundo, gente, estágios 3, 2, 3 e 4, né, são predominantemente sincronização cortical por uma diminuição do sinal sensorial. Por que quando você escuta um barulho você acorda? Tá aí, ó, o aferente sensorial quebrando o ciclo do ping-pong cerebral, tálamo cortical, do ping-pong secretaria de direção. Você tem uma diminuição da atividade, assim, uma modulação da atividade do sistema reticular atividade ascendente. Na verdade, a serotonina ela aumenta a chance de você dormir, ela aprofunda o sono. A noradrenalina ela tende a fazer você acordar, ou seja, ela superficializa, ela dessincroniza esses circuitos talamocorticais. A serotonina, aqui, ela já propicia, provavelmente, eu não tenho certeza, não me lembro, deve ter conexões com esses interneurônios, aí, estimulando eles, ou seja, fortalecendo esse ciclo, né, esse oscilador endógeno, né? Então, à noite, o seu hipotálamo, a sua atividade hipotalâmica desse núcleo tuberomambilar, que é estaminérgico, vai diminuir, né? Então, o que acontece? O sono, ele é uma redução da estimulação do circuito tálamo-cortical com ativação desses osciladores retículo-tálamo-corticais, que passam pela cobertura do bolo talâmico, que é nada mais que a cobertura de células inibitórias GABAérgicas, que vão produzir essa inibição colateral, essa ciclagem. Essa aula de sono tá legal, eu vou recomendar para o pessoal da neurociência, né? Então, quando a gente fez esse espectro que a gente abordou no iniciozinho dessa aula, né? Agora eu tirei uma bolota que estava aqui e deixei aparecer, que são todos os neurotransmissores que estão diretamente envolvidos com, né, as dimensões desse espectro. A noradrenalina e dopamina e histamina, que estão em azul, são os principais, tá? A noradrenalina e dopamina, não, desculpe, serotonina, elas diretamente vão formar o circuito reticular ativador ascendente, principal parte dele. A acetilcolina também participa. A noradrenalina, geralmente estimulatória, ou seja, te jogando para a banda de cá, e a acetilcolina e a serotonina te jogando para a banda de cá. Então aqui seria a serotonina. Ai, Cacilda, me dê um tablet de presente. Isso aqui deveria ser o 5-HT, tá? E aqui uma noradrenalina. Isso aqui deveria ser um NA, tá? Narcóticos Anônimos, sempre lembro. Então, esses três são os principais. Isso aqui no sistema reticular ativador. A histamina, que é o HA, histamina, gente. A mesma substância que intermedia as reações alérgicas, que aumenta a secreção de suco gástrico. Por isso que eu falo, o corpo, né, ela por acaso no cérebro ela faz isso, mas ela não tem dono, entendeu? Serotonina mexe com a agregação plaquetária, enfim. A histamina, ela vai formar uma rede de ativação cortical. São as garrafas de café na diretoria, né? Então, enquanto que 5-HTNA estão ali
trabalhando nessa coisa bifásica do ciclo sono-vigília, via sistema reticular ativador ascendente, principalmente. Também tem conexão cortical de serotonina, receptores KT2A, que vai conectar com o córtex. Ele é um neurotransmissor, nesse caso ele é excitatório, ou seja, existe também uma ação complexa da serotonina, ela é muito complexa realmente, ela funciona induzindo sono num lugar, em outro ela pode estimular, enfim, é uma bagunça danada isso aqui. Mas dá para entender o bojo. Enquanto você tem a noradrenalina e serotonina bandeando por essas duas polaridades do espectro, né? A histamina, ela vem atuando aqui, ó, dessa forma. Ou seja, quanto mais histamina, mais acordado você tá, mais café você está tomando. Aliás, o café que a gente está brincando, ele está diretamente relacionado com esse AD aqui, ó, que é a adenosina. Né? O café é um antagonista da adenosina, que é um modulador principalmente da dopamina e da acetilcolina. Que a dopamina, lembra da trindade? A dopamina está relacionada com motivação, recompensa e controle inibitório. A acetilcolina com sua performance cognitiva e memória. O que você faz de manhã? Você toma um café. A cafeína é um antagonista da adenosina, que diminui a atividade desses dois sistemas. Então, a cafeína ela vai aumentar a ativação dopaminérgica e colinérgica do seu cérebro por antagonismo da adenosina. Né? O que a gente está vendo aqui, por último, é a orexina. Né? A orexina ela são um grupo de neuromoduladores descobertos na década de 90, se não me engano, foi 70. Bom, não tem tanto tempo assim. Né, que estão relacionados principalmente com excitação, ou seja, com a parte da vigília, do despertar, e comportamento alimentar. E a orexina, a gente vai ver ali logo ali, que ela é diretamente estimulada pelo nosso sistema nervoso, ela é o que eu chamo o componente homeostático do ciclo sono-vigília, a conexão com a homeostase. Então, está diretamente relacionado com balanço simpático para simpático, para manifestar a homeostase. Isso é muito legal, por quê? Porque a gente sempre relaciona aqui nas minhas aulas, né, o apetite com o parasimpático. Depende. Quando você tem um apetite, né, assim, o ato de estar se deleitando, o apetite no momento que você está comendo, no momento que você está ali, né, está ali, né, se deleitando nesse momento, e tem o apetite da fome, que é aquele momento que está antes, que você está nervoso, você está com fome, você está nervoso, você tem que chegar logo no restaurante para comer. Isso faz parte do resting, do working, faz parte do simpático, o working simpático, né? Que é o que te estimula a caçar, trabalhar, né? E a orexina é uma substância que é regulada por esse sistema homeostático e ela está tanto relacionada com o seu despertar, tem alguém gritando no LOL lá dentro, quanto está relacionada com exatamente a busca ao alimento, a fome, a essa sensação subjetiva da fome. E pode ser que isso seja uma explicação para a compulsão alimentar, mas isso é especulação dimitriana aqui, porque compulsão alimentar, diferente do apetite fisiológico, ele se manifesta em exposição ao estresse, ou seja, que é uma exposição onde você tem uma hiperexcitação induzida do sistema. Talvez a compulsão seja um viés, a anorexia também, do desbalanço das orexinas, e tem estudos sérios sobre isso, tá? Não, o THC não é um antagonista da orexina. Bom, e esse aqui é o circuito que é um circuito hipotalâmico, que é o circuito que vai, porque a gente falou do sistema reticular ativador ascendente, que ele produz essa ativação e desativação dos osciladores retículo-tálamo corticais, né?
Agora, o que ativa e desativa esse sistema? Ou seja, o que marca? Qual é o marca-passo desse ciclo, né? Esse marca-passo é exatamente esse circuito que está no livro do Stahl, que eu achei lindo, a forma que ele chama de interruptor do ciclo sono e vigília. Existem aqui, basicamente, no hipotálamo, é que fala, o hipotálamo é a nossa Alexandria cerebral, cara. Ou melhor, não. É a nossa Alexandria, não, desculpe, me confundi. É a nossa Constantinopla. Tudo passa pelo hipotálamo, todas as... né? O hipotálamo é onde tudo acontece. Né? Apesar de ser pequenininho, uma cidadezinha, lá num cantinho lá, né? Ou seja, enquanto o mundo está assim, lembra da planeta na época da Constantinopla, impérios imensos movendo o mundo, Constantinopla era onde tudo estaria relacionado àquilo. É o hipotálamo, é a nossa Constantinopla cerebral. Todo o sistema de homeostase é regulado pelo hipotálamo, a gente sabe disso. E se o ciclo de sono e vigília, por ser um ciclo, né, ele é um estado estacionário, por isso ele também faz parte da nossa homeostase, a gente falou disso lá na aula de sistema nervoso autônomo, né? O hipotálamo controla também o ciclo circadiano. Ele é controlado pelo hipotálamo, através, basicamente, de dois núcleos, né? Que é o núcleo túbero-mabilar, porque ele está perto dos corpos mamilares, que são estruturas do hipotálamo, né? A área óptica ventrolateral, que é o POVL, né? Que é, na verdade, a área pré-óptica ventrolateral, né? São nomes que eu não consigo decorar, eu estou colando das letrinhas aqui, tá bom? Que o NTM e a POVL, elas são as duas alças alostáticas que vão formar o ciclo circadiano. Né? O córtex cerebral que está lá em cima, né, que está aqui, é exatamente um dos alvos, né, desse circuito. Apesar do Stahl não mostrar, mas isso aqui traz para a gente uma relação intrínseca, né, de interconexões entre esses núcleos do sistema reticular ativador ascendente, também tem da acetilcolina, mas acetilcolina geralmente eu não comento muito, porque eu gosto muito dessas duas, porque vão ter um papel mais importante na psicofarmacologia do que a acetilcolina, né, dentro das doenças psiquiátricas, quando vão cursar a contração do sono e vigília. Então, desse acetilcolina para lá, vamos fixar aqui. Esses circuitos vão estar muito conectados com o interruptor hipotalâmico do ciclo de sono e vigília, né? E assim como o córtex. Ou seja, então, o interruptor hipotalâmico, direto ou indiretamente, ele vai influenciar tanto a atividade cortical, através de quê? Desses neurônios de histamina, que saem desse núcleo do NTM, do núcleo túbero mamilar. Esses neurônios de histamina são a garrafa de café da diretoria, para ficar acordada trabalhando, né? Enquanto que essas conexões vão chegar no sistema reticular ativador ascendente, que é assim, que vai quebrar os ciclos dos osciladores tálamo-corticais, para também levar o sistema a trabalhar. O ciclo, a área pré-óptica ventrolateral, basicamente são neurônios de GABA, são neurônios inibitórios, né? A função dessa área pré-óptica é fazer um contrabalanço, né, com o NTM para gerar um circuito liga-desliga. Um oscilador, só que muito mais lento. O ciclo desse oscilador é 24 horas. O ciclo dos osciladores tálamo-corticais são 10 por segundo, ou até 500 por segundo. Né? O folículo estimulante e o luteinizante, progesterona e estrogênio, também formam um oscilador, que é o oscilador do ciclo menstrual da mulher, do ciclo reprodutivo, cujo ciclo tem 30 dias. Então a gente vive em ciclos, né, em escala de tempo de calendário até ciclos, né, submilissegundo, em subsegundo, ou seja, esses ciclos rápidos. Aqui a gente está vendo ciclo de 24 horas, ciclos orgânicos, né?
Então, basicamente, a área pré-óptica ela vai inibir a área tuberomabilar e a área tuberomabilar vai estimular a área pré-óptica, como vocês estão vendo aqui. Então, vai formar um ciclo, só que um ciclo lento, que é interferido basicamente por dois agentes aferentes. Tá? É chamado de núcleo supraquiasmático, que eu não coloquei o nome dele aqui, mas que ele basicamente tem neurônios que respondem à luz, tá? E neurônios que respondem à melatonina. Todo mundo sabe que melatonina tem a ver com sono, né? Que é um hormônio produzido na glândula pineal por ciclos, né? Geralmente os níveis de melatonina sobe quando você vai dormir, né? E cai de dia. Então, o que a luz e a melatonina são? São estímulos para esses mecanismos alostáticos. Ou seja, quando a intensidade de luz aumenta, a sua área pré-óptica, né, ela começa, né, através do núcleo supraquiasmático, né, ou seja, seu núcleo supraquiasmático começa... tá aqui ele. Tá aqui, desculpa. Ele vai começar a ativar o NTM. Clareou, retina, no nervo óptico, por isso que chama supraquiasmático. Quiasma óptico é o caminho do nervo óptico. O nervo óptico faz informação visual. Informação visual trabalha com o que? Luz. Muito bem, entenderam? Então, lá do nervo óptico vem uma ramificaçãozinha, uma bifurcaçãozinha aqui, puf, que vem para o núcleo supraquiasmático, coisa pequenininha, 1000 células, projetando para isso até menos, que vão ativar com a presença de luz essa conexão do núcleo supraquiasmático, levando ao interruptor ligar a vigília, né? Outra coisa que vai fazer isso é a orexina, que eu já falei para vocês. Através desse núcleo lateral do tálamo aqui, né? E essa orexina vai estar diretamente com resposta ao seu relógio metabólico. Provavelmente porque você já está começando a ficar com fome, já está começando a ter que levantar para caçar, sua primeira atividade matinal. Isso aqui também deve estar relacionado com o ciclo de cortisol, né? O ciclo de cortisol, ele é pico de cortisol de manhã, que é o momento do estresse de manhã. Na hora que o sol nasce, até perto da hora do almoço, do sol a pino, é quando nós devemos trabalhar. O resto do tempo é só para descansar. Trabalhar é agora, nesse período, né? Então tá ligado. E aqui quando ele desliga, ou seja, não tem luz, está de noite, né? Você já cansou, ou seja, não tem mais relógio metabólico, orexina não tem. Aí tem melatonina, que vai fazer o núcleo supraquiasmático agora ativar o quê? A região promotora do sono, que através desse neurônio GABAérgico vai inibir o núcleo tuberomabilar, que é das conexões estaminérgicas, ou seja, gente, chega de café, está na hora de descansar, né? Só que a direção, ao invés de ir para casa, ela fica jogando ping-pong. É bem aquela sala Google, né? Dessas empresas modernas que tem uma mesa de ping-pong, né? Sempre tem 2 nerds lá jogando ping-pong, tec, 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 tec. É isso aí. Vai jogar ping-pong a noite toda. E aqui a gente está vendo um perfil dos dois ciclos, o ciclo metabólico, que é o ciclo homeostático, né? E do ciclo circadiano. Eles coincidindo aqui. Ou seja, em um determinado ponto, né, desse ciclo, você tem indução do sono. E ele vai se repetindo e ele tem um período de 24 horas, né? Que está diretamente relacionado com noite e dia. Agora, imagina se a gente vivesse num planeta cujo dia tivesse cujo período claro fosse equivalente a 12 dias e o período escuro equivalente a 12 dias. Cara, nossos dias seriam imensos, né? Pode ser que talvez exista uma espécie que fica 12 dias acordado, 12 dias dormindo. Nos dias 24 horas, né? Em algum outro planeta. E a relação disso aqui, ó, olha aqui, de novo, tá vendo? Com o ciclo ultradiano, né? Que
que é já esse ciclo aqui, já é totalmente noradrenalina, acetilcolina e serotonina. A noradrenalina e serotonina, a serotonina ela tá modulando mais a primeira metade do ciclo, que é quando você está em sono profundo. E a noradrenalina, a parte mais final, para você estar na hora de acordar, né? E esses sonos REMs aqui, eles são inibidos por ambos neurotransmissores. Tanto que um efeito do antidepressivo é a redução do sono REM. Mas engraçado, existem relatos do sono REM atrapalhar. Muita gente começa a reclamar de esquecimento quando toma antidepressivo, né? Nunca vi um estudo controlado sobre se a diminuição do sono REM tem a ver com essas questões. Mas é possível, né? E como é que a gente trata essas dissônias? Ó, tem 1h05, eu vou tocar, hein? Acho que mais de 1h30 acabou a aula. Como é que a gente trata essas dissônias? Primeiramente, eu não vou falar de estados de aumento de vigília, né? Ou melhor, de hipersônia, né? Que seria aumento da sonolência, que é a narcolepsia, catalepsia, né? Não vou falar disso, porque isso é uma coisa que vai ser muito rara, é rara mesmo, tá? Epidemiologicamente é muito difícil você encontrar esses transtornos. Agora, talvez hoje 30% da população humana reclama de insônia ou algum prejuízo na qualidade do sono, né? E existem remédios para isso. Obviamente, no último slide da aula são as medidas não medicamentosas. Mas somos seres humanos, né? Somos seres imediatistas, pragmáticos, né? E temos que funcionar. Então, vamos tomar drogas, porque elas é que vão ajudar a gente a consertar as coisas rapidinho, nem sem saber por que quebraram, nem sei por que quebrou, mas eu conserto isso mesmo, né? Vou trocar a peça do carro, ai, esticando a perna aqui. Ai, essa quarentena tá acabando com a minha musculatura. Eu não sei por que quebrou, mas eu conserto. O cola um chiclete platinado na época do Fusca, né? Vocês aí perguntam pro pai de vocês o que é platinado. Bom, a primeira droga que surgiu, na verdade, a primeira droga que surgiu para tratar insônia foram os barbituratos. Talvez tenha sido até o ópio, que ele também induz o sono. Isso 200 anos atrás. Os barbituratos já não são mais usados. O único barbiturato que hoje ainda é usado é o fenobarbital para epilepsia, porque ainda tem gente de coragem de prescrever isso. Mentira. Funciona muito bem, tá? Tem indicação, só tem drogas, ou seja, já o perfil para uso diminuiu bastante. Então a gente vai começar dos benzodiazepínicos, que foram surgindo na década de 60, que são drogas, né? Eu sempre falo nas aulas, agonista GABAérgico, mas na verdade a gente está falando isso no afã da discussão, porque na verdade ele é um agonista benzodiazepínico, porque ele está no receptor para o benzodiazepínico, está no canal de cloro, que a gente chama de canal GABA-A, mas não é o receptor de GABA. GABA, vamos lembrar, é um neurotransmissor inibitório. Então, o benzodiazepínico, na verdade, quando a gente chama ele de agonista GABA-A, na verdade, ele está fazendo o que chama de modulação alostérica positiva. Se não tiver GABA, digamos que não tem GABA por algum motivo, faltou GABA, não tem GABA, não tem ácido gama-aminobutírico. Posso tomar 1 kg de benzodiazepínico que eu não vou dormir, não vou ter sono, porque ele não abre o canal de cloreto benzodiazepínico. O GABA é que abre o canal. O benzodiazepínico facilita a abertura do canal, aumentando a sensibilidade do canal ao GABA. Então, você precisaria de 100 moléculas de GABA na fibra sináptica para abrir o canal de cloreto, por uma questão de cinética química. Com a conexão de um benzodiazepínico, eu vou precisar de uma, né? Então, de fato, ele tem uma função agonista, né? Mas ele não imita o GABA. Ele tem uma função de agonista no canal, mas a função dele é modulação alostérica. Tudo que a gente fala de alosteria é algo fora do receptor nativo. Você está usando um outro local daquela molécula, ou até mesmo da molécula do receptor, do canal, para poder interferir na ação daquele receptor de forma indireta. Então, o que a gente está vendo aqui é um clássico canal de GABA. Normalmente ele tem 5 unidades, é um pentâmero. São 2 alfa, 2 beta e uma gama.
Não importa o que seja isso, são os nomes unidades. Ele é formado por 5 proteínas. Lembra da aula de membrana, quando eu peguei 5 canetas, coloquei na mão e falei, cada caneta, cada pincelzão daquele de quadro é um domínio, é uma unidade de proteína cilíndrica. E juntas, você olha, você vê um buraco entre as canetas, né? Que é exatamente o canal. Então, o GABA se liga numa dessas canetas, numa dessas unidades do formador do canal. O benzodiazepínico, né, ele se liga em outra. Também ele se liga numa beirada alfa-delta, mas mais aqui internalizada no canal. Essa figura eu peguei no Medscape, não achei a fonte dela, mas ela dá mais ou menos aqui a ação de várias moléculas, mostrando todas as moléculas que vão atuar nesse canal de GABA, né? Por exemplo, anestésicos voláteis, o clorofórmio, o álcool, né? São agonistas GABAérgicos também. Vão ajudar ou vão abrir esse canal. O benzodiazepínico ele é um modulador alostérico, né? E ou seja, essa porção alfa que vocês estão vendo aqui, existem vários subtipos delas, né, de moléculas que estão sendo expressas em canais de cloreto, em canais GABA, em regiões diferentes do cérebro. Isso explica por que um benzodiazepínico é bom para a ansiedade e outro benzodiazepínico é bom para o sono, né? Esse que vocês estão vendo aqui, que está mostrando que eles são agonistas, né, dessas unidades aqui do canal de GABA, alfa 1, são 7 subunidades que existem. Tá? Normalmente a gente trabalha com 5. A alfa 1, ela geralmente está em neurônios GABAérgicos, né, em receptores GABAérgicos, que vão produzir sedação, por exemplo, que vai ser o alvo do benzodiazepínico para tratar insônia. Né? Alfa 2 já para ansiolítico, né? Alfa 3 e alfa 5 para relaxamento muscular, né? Porque tem na medula espinhal, ou seja, cada lugar, a amígdala é cheia de alfa 2, de canal de GABA A com porção alfa 2. O alprazolam é bom para alfa 2. Não tenho certeza não, mas tem o benzodiazepínico lá que acredito que seja, não me lembro de cabeça. Vai ser bom para isso, vai ser mais ansiolítico do que sedativo. Esse que vocês estão vendo aqui, flurazepam, triazolam e citazolam, tem o flunitrazepam também. São comercializados no Brasil. São o Dalmandorm, o Roipinol, né? O Sonebon, que são esses benzodiazepínicos de perfil para indução de sono. Porque eles vão atuar principalmente aonde? Potencializando os neurônios GABAérgicos, lá no hipotálamo, daquela área pré-óptica ventrolateral, aumentando a atividade deles, ou seja, inibindo a área, aquele núcleo túbero mamilar. E também vão atuar os de altíssima potência, indutores anestésicos, por exemplo, como midazolam e tudo, vão atuar no núcleo reticular, na cobertura de bolo do tálamo, que é exatamente o núcleo de neurônios GABAérgicos que vai produzir os osciladores. Então, eu aumento a potência do oscilador, né? E reduzo a atividade estaminérgica, ou seja, eu tiro o café da diretoria e coloco uma mesa de ping-pong ali para eles. Então, é isso que essas medicações vão fazer, tanto para induzir sono, como para induzir anestesia. Isso é um processo progressivo. Geralmente, o cérebro não vai ele vai se inativando por compartimentos. Primeiros cortes de associação são os campos-saco, né? O frontal, por isso que ele é um hipnótico, ele coloca seu superego no bolso, por isso que ele é chamado de hipnóticos, os benzodiazepínicos indutores do sono, né? Eles colocam seu superego no bolso. E aí? Você responde tudo que o outro quer, antes de cair no sono, nesse estado de sonolência. Depois a gente pode falar de hipnose e sono, que tem resposta fisiológica para isso, é quando o seu pré-frontal está em baixa atividade. Então você vai simplesmente trabalhar com o seu striatum, seu hipocampo, o seu límbico, e não vai ter muito poder de decisão sobre si próprio. A meia-vida dessas substâncias muda. Triazolam de 1 a 2 horas. Ele é bom para uma indução rápida de sono. Você vai fazer uma viagem de avião daqui para ali, né? Agora, qual que é o grande problema dessas medicações?
Primeiro, que algumas têm meia-vida longa, como flurazepam, né, que tem 2 a 6 dias. Então, muitas vezes eles são indicados para insônias crônicas. Então, eles podem produzir uma sedação residual matinal, que pode produzir problema cognitivo, desequilíbrio, você bater com o carro, perder a mão na plana da serraria, né? Segundo, que eles vão induzir dependência e abstinência, vão induzir tolerância e abstinência pelos mecanismos de infrarregulação de receptores GABAérgicos, que a gente estudou isso lá na aula de farmacodinâmica, de ação dos fármacos. Então, por isso, os benzodiazepínicos são proscritos para uso contínuo. Eles são drogas muito boas para aquelas insônias intermitentes. Insônias em que você teve um problema sério e você não vai conseguir dormir hoje, você toma uma e você só vai tomar outra daqui a um mês. Se tomar, né? Ou para curtos períodos de tempo. Quando eu falo curto, é no máximo 10 dias de uso. Você está passando por um estresse pós-traumático, ou você viajou, daqui foi para a China, que vai causar uma inversão circadiana maluca, você vai ficar com insônia, vai ficar doido, então você pode tomar isso para literalmente ajudar. Ele vai regularizar. Qual que é a ideia? Você tomando essa medicação, ela pode ajudar a sincronizar o seu hipotálamo com o mundo, ou seja, sincronizar, acertar o ciclo do relógio circadiano. Essa é a ideia da medicação. A curto prazo, por exemplo, 10 dias, você está com uma insônia por uma que viajou para um país de fuso horário, né? Então você está precisando de regularizar o seu ciclo circadiano, isso pode ser indicado, né? Agora, existem insônias crônicas, né? Que não vão funcionar assim, que não tem indicação do benzodiazepínico. Porque o benzodiazepínico faz isso aqui, ó. Isso aqui é a curva do benzodiazepínico, ó. Né? Isso aqui seria a quantidade de atividade GABAérgica, que seria GABA-A, normal e insônia, né? Você está aqui com insônia, você está com uma diminuição da atividade GABAérgica, presume-se, né? Relativa, pelo menos. Você toma o benzodiazepínico, tomou um dia, ótimo, mas você continua tomando ele, olha o que acontece. Você vai criando tolerância, ou seja, o efeito dele vai diminuindo por infrarregulação de receptor GABAérgico. Aí, quando você para de tomar, a sua insônia piora para um estado que ele chama de rebote, que é exatamente o que ele chama de abstinência, aqui embaixo. Quando você usa uma droga Z, que é o que a gente está falando agora, que é um primo do diazepínico, a droga Z, tá? Ela se chama Z porque a substância chama zopiclona, zapeclon e zopidem, né? São os principais representantes, todos começam com Z, então a gente usou o nome de drogas Z. Elas também são moduladores alostéricos positivos dos receptores GABAérgicos, porque também não vão ser agonistas do receptor para o GABA, vão atuar nas outras unidades. Só que por alguma razão, que eu não sei qual é e não sei se alguém sabe, e provavelmente não, ele não produz essa tolerância aqui e nem vai produzir abstinência de rebote. Ele funciona exatamente assim, ó. Você começou a tomar, passou a insônia, tá? Parou de tomar, ou você recupera, ou você volta a ter a mesma insônia de antes. Então, isso aqui é uma medicação que tem sido indicada e, na prática, a gente observa esses maiores problemas para tratamento crônico de insônia. É potente, é um sedativo eficaz, tem meia-vida relativamente curta, de 4, 6 horas, tem as formulações de meia-vida maior, né? Induz rápido o sono, funciona que é uma beleza, tá? Geralmente não vira droga de abuso, porque não dá tolerância nem abstinência, né? E você pode usar, digamos, durante 30 dias, interromper e ver que tipo de resposta, se vai ter sincronizado o relógio circadiano do sujeito ou não. Porque a ideia dessas medicações é essa, gente. Você está usando um agonista GABAérgico, né? Que na verdade é um modulador alostérico, né? Para aumentar a atividade do núcleo pré-óptico ventrolateral, que tem neurônios GABAérgicos projetando para as células de estamina, que estão ali na tuberomambilar. O seu objetivo é sincronizar esse reloginho. Em compasso com o quê? Com
o ciclo dia-noite. De noite você toma, de manhã você acorda, e depois de alguns dias pode ser que você ressincronizou isso aí, ou não, depende. Porque, como eu disse, as insônias podem ser problemas primários ou podem ser sintomas, né? Sendo um sintoma, aí complica. A insônia só vai passar quando a causa do sintoma melhorar. Pode ser uma mania, pode ser a Receita Federal, pode ser um monte de coisas. 1h20 de aula, tô acabando, tá, gente? Relaxa. Pode ser um monte de coisas, né? Então, qual é indicado você usar Zolpidem para insônia porque o cara tá, sei lá, tá com medo de ser processado e executado pela Receita Federal? Eu acho que não. Eu acho que aí você pode usar isso. Não é uma medicação efetiva para isso, né? Apesar de melhorar a qualidade de sono dele. Você tem que resolver o problema, né? Então, essas medicações elas são muito indicadas para insônias primárias. Aí você vê a vovozinha, o diazepam não é. Ele não tem ação nem no sistema, nem no núcleo reticular e nem no vento lateral do hipotálamo. Ele não tem ação na região pré-óptica, nem no núcleo reticular. Mas ele ajuda no sono de muita gente, porque exatamente a causa da insônia é a ansiedade. É a hipervigilância top-down. Não é o seu sistema clock que está quebrado, é o seu top-down que não está funcionando, que tá obrigando o seu hipotálamo a quebrar esse ciclo, para você ficar acordado. Seu cérebro sabe que é Receita Federal, mas seu hipotálamo acha que é um tigre de dente de sabre. Então você não vai dormir, porque você tem que vigiar a porta da caverna, porque senão você vai virar comida de dente de sabre, de tigre de dente de sabre, né? Os antihistamínicos, se você perguntar para mim, qual é a melhor droga para tratar a insônia primária, eu vou dizer que vai ser ou o Z ou o próximo que eu dou na Donarém. Mas o antihistamínico é uma opção, principalmente para pacientes muito ansiosos, tá? Porque ele também vai ter um efeito ansiolítico de residual, diria assim. Esses antihistamínicos, o padrão deles é a difenidramina, que é o Dramin. Todo mundo já tomou um Dramin para viajar, né? Para dormir, porque exatamente ele é um antagonista de receptores H1 da histamina, que são exatamente os receptores que estão distribuídos por todo o córtex cerebral, que são estimulados pelos neurônios estaminérgicos, né? Pela histamina dos neurônios hipotalâmicos, para poder aumentar a atividade cerebral. Esse é um neurotransmissor modulatório e excitatório do cérebro, a histamina, né? Ela mantém as vigílias, como a gente já falou. Então, o antihistamínico ele vai diminuir a atividade desses neurônios em todo o sistema nervoso, né? Também tem um efeito antiemético e tem também um efeito antialérgico. A prometazina, mesma coisa. Já ouviram falar na prometazina, no Fenergan? Pois é. Todos esses inibidores antihistamínicos H1 funcionam assim. Só que muitos deles, como a própria difenidramina, vão ter um receptor muscarínico, antagonista muscarínico aqui, que é um anticolinérgico. Então, eles vão ter um certo efeito anticolinérgico, que a gente já estudou na aula do sistema nervoso autônomo. A quetiapina, por exemplo, ela tem um potencial em 25 mg de antihistamínico muito bom, tá? Específico H1, ou seja, causa pouco efeito sistêmico, né? Tem pouco efeito anticolinérgico e ainda tem um efeito ansiolítico por causa do bloqueio de receptor 5-HT2A, que a quetiapina também faz. Então, é uma medicação razoavelmente boa para você indicar para uma pessoa com insônia por ansiedade, né? E em vez de usar um benzodiazepínico, seja um diazepam mesmo, né? Que aí vai induzir o sono e ainda vai melhorar um pouco da ansiedade. A gente vai estudar mais a quetiapina nas aulas que vêm, nas próximas aulas. Se não me engano, esse é o último, que é uma medicação serotonérgica, que é a trazodona, né? Que é um antagonista dos receptores HT2A, que apesar de... Lembra que eu falei que o sistema serotonérgico é um sistema que propicia, né, o aprofundamento do sono e a entrada no sono? Pois é, mas existe esse receptor aí que ele também tem um papel excitatório no córtex. E se sabe que essa medicação que é o Donarém, famoso Donarém, em baixas doses, 50 mg,
ele vai ter predominantemente um efeito antihistamínico, tá? Mas também antagonista desse receptor aqui, podendo fazer assim indução do sono. O efeito H1, que é um efeito antinodrenérgico, também pode já existe um efeito antiadrenérgico também, mas ele só nas doses mais altas. Ele só vai ser antidepressivo a partir de 150 miligramas, quando ele vai inibir a recaptação de serotonina. Isso, CERT é Serotonin Reuptake Transporter, tá? Que é a bomba de recaptação de serotonina, que é o mecanismo de ação dos inibidores seletivos, né, da recaptação de serotonina, ou os antidepressivos de uma forma geral, tirando o imal e tranilcipromina. Eu acho que eu terminei, vou terminar agora. Que isso aqui tinha que ser o primeiro slide, que é o que a gente tem que tentar em qualquer caso de insônia, antes de você entrar com a medicação, é seguir esse pequeno roteiro aí. Vou tentar falar ele em 5 minutos, que é o que resta para fechar 1h30 de aula. Primeira coisa, a insônia, ela 90% dela, gente, vai ser secundária à ansiedade, tá? Então, por isso o uso dessas medicações, ela vai ser um uso muito relativo, benefício muito relativo, que é uma coisa que você dá analgésico para dor de dente sem tratar o dente. Você tem que tratar essa situação, né? E muitas vezes é ansiedade, mas é uma ansiedade circunstancial, ou uma coisa que às vezes você nem deveria fazer um tratamento farmacológico, deveria fazer um tratamento dinâmico, deixar a pessoa investir na terapia para poder trabalhar aquilo, né? Mas geralmente as pessoas com insônia, elas envolvem o que está no número 1 aí. Isso eu observo na minha prática. Elas começam a ter medo de não dormir. E começam a criar uma obrigação interna de dormir. Eu tenho que dormir. Isso acontece com qualquer um de nós, gente. Tá? Quando vocês têm que acordar cedo no outro dia, 5 da manhã, e geralmente vão ter que já entrar na labuta, tipo, pegar o carro para dirigir, alguma coisa assim, você fala, vou deitar às 10, vou deitar mais cedo, porque eu tenho que dormir. Cadê que você dorme? Tem duas coisas que você não faz por obrigação, dormir e transar. Fato. Uma coisa, você chegar em casa e falar, nossa, hoje eu vou eu tenho que dar uma transada boa com a minha mulher, com o meu marido, para melhorar a situação do casamento que tá uma merda. Você vai broxar. Porque são duas coisas que a gente não faz por obrigação. São coisas extremamente parasimpáticas. Elas estão relacionadas com o nosso resting, com o nosso relaxamento, entendeu? Desmistificar e desafiar a insônia é o caminho para você resolver o primeiro. Ninguém tem que dormir. Dormir é bom. Mas ninguém vai morrer se ficar 1, 2 ou 3 dias sem dormir. Você só vai ficar psicótico, alucinando, se você ficar 1 semana, 2 semanas sem dormir. Mas 2, 3 dias ninguém vai morrer. Mas você vai ficar muito cansado, bagaçado. Mas não vai morrer, né? Não vai acontecer nada demais, a não ser um mal-estar subjetivo da noite não dormida ou mal dormida. Então, a desmistificação é uma coisa assim, mas então não dorme. Ah, mas como assim não vou dormir, doutor? Eu tenho que dormir. Eu falei, não, ter você tem, mas você desmistifica isso. Ter. Mas uma hora você vai dormir, você vai ficar cansado, vai dormir. Ajuda, tá? Ajuda mesmo. Agora, criar uma rotina e comportamento é fundamental agora para o ciclo circadiano, que muitas vezes se desregula, como a gente tem observado agora, inclusive minha filha está começando a fazer um protocolo de pesquisa, porque é uma coisa muito comum. A gente já falamos disso na aula presencial do GE, né? Como que os nossos ciclos de sono estão ficando bagunçados, porque a gente perdeu a nossa rotina. A nossa rotina, né, de sair de casa, de atividade física, de compromissos, a gente perdeu isso. Manter e construir uma rotina rígida é o melhor remédio para a insônia circadiana, que eu diria assim, que é a insônia primária. Acordar cedo, mesmo que você for dormir tarde, se eu for dormir 3 da manhã e acordar às 7, vai ficar um bagaço? Dane-se. É o preço de você ter dormido às 3 da manhã. Nem que tenha que ser com restrição de sono, você vai dormir, vai acordar e vai deitar numa hora fixa todo dia. Coisas que você sabe, por exemplo, a gente falou do processo metabólico, exercícios, né, atividades físicas estimulam o metabolismo, provavelmente vão pender para o lado da orexina,
produção de orexina vai aumentar, vai atrapalhar seu ciclo sono-vigília. Malhar de noite pode ser uma armadilha. Ah, mas é o horário que eu tenho. Falei, pois é, querido. Bem-vindo ao mundo capitalista de produção, consumo e moral judaico-cristã e ideologia meritocrática, né? Bem-vindo. Penumbra após as 19 horas. Penumbra é uma necessidade. Olha, isso eu costumo falar para os pacientes e nas aulas. A gente hoje vive uma poluição que não existia 100 anos atrás, que é a poluição luminosa. Além da poluição atmosférica, a gente também vive todas as poluições da água, também tem poluição luminosa. Agora são umas 21 horas e olha a luz aqui, acesa. Olha esse fósforo brilhante jogando ultravioleta na minha retina aqui agora. Isso não existia 100 anos atrás. 100 anos atrás era luzinha de lampião. A gente evoluiu, nosso sistema circadiano evoluiu, tá? Sob luz de fogueira, não foi sob luz fluorescente. Então a penumbra após as 19 horas, e é uma coisa que eu pessoalmente pratico, não tenho praticado tanto na quarentena, mas pratico isso no meu dia a dia, né? É a hora que eu apago as luzes. E aí é um abajurzinho, a TV, a penumbra, entendeu? Que vai ter uma intensidade luminosa baixa, semelhante a de uma fogueira. Depois das 18 horas, isso eu já não faço, já fico com uma atividade mental, já fica até mais tarde. Mas 18 horas, desliga a mente dos problemas, dos compromissos, dos deveres. Vai desacelerando, vai buscando, vai convidando a sua direção a começar a jogar ping-pong com a secretaria. Diminui a demanda, né? Uma refeição leve. Até mesmo para não ter nem tanto trabalho parasimpático assim. E vai para a cama só na hora de dormir. É às 23 horas que você vai dormir, às 23 horas você vai para a cama. Para levantar às 7 está ótimo, é 23 horas. Antes você não vai para a cama, você vai ficar na penumbra na sala, cochilando, não importa, você não vai para a cama. E deitou na cama, não é para fazer nada na cama, a não ser sexo, tá? Fora o sexo, nada mais. Também porque depois de sexo dá um soninho gostoso, né? Que pode ser mais uma coisa aqui, um orgasmo antes de dormir pode fazer muito bem para insônia também, né? Coisas que podem ajudar a induzir o sono. A máscara sonora. A música serena com som de chuva, ela bloqueia, é literalmente uma máscara. Ela, por interferência, ela bloqueia sons circunvizinhos que podem estar estimulando, né, os seus circuitos tálamo-corticais, né? Então você tira esses sons do ambiente, fica aquele sonzinho de chuva que de vez em quando dá um trovãozinho. Cara, só de pensar nisso já me dá sono. Por que é tão gostoso dormir na chuva, gente? Por causa disso. Porque você tá dentro de um vidro branco que é completamente... que não vai deixar, que vai virar um silêncio barulhento. Faz uma savasana meditativa na cama, que é aquela posição da yoga. Você pode ser até de bruços savasana, não tem problema. Que é uma forma de você fazer um esvaziamento mental e relaxando o corpo das extremidades para o centro, né? Devagarzinho. Contar carneirinho eu acho muita forçação de barra, mas poderia funcionar, porque ele tira o seu cérebro de uma rotina não linear e contar carneirinho já é começar a sincronizar, né? 1, 2, 3. Conforto, claro. O quarto tem que ser confortável, tem que ter uma boa cama, tem que ter uma atmosfera agradável, lençóis agradáveis, tá? Se tiver alguém roncando do lado, que tem pelo menos talvez um protetor auricular de plataforma, eu recomendo isso aos pacientes. Primeira coisa. Ah, eu não consigo dormir, doutor. Seu marido ou sua esposa roncam, a pessoa faz com a cara, ai, pra chuchu. Falei, bom, então, antes do Zolpidem, vamos resolver isso, né? Aí tira o fator ronco, dorme igual uma pedra, né? E algumas regras farmacológicas para quem está com problemas para dormir que devem ser observadas. Principalmente perto da hora de dormir. Benzodiazepínico, por causa da tolerância e abstinência, o uso contínuo vai acabar com o seu ciclo sono-vigília, tá? Café no máximo até as 14 horas. Antagonismo de adenosina é só na hora do working, tá? 14 horas não tem mais café, porque demora algumas horas para você limpar ele. O ideal seria só de manhã cedo, uma caneca de café ao acordar. É o ideal, depois não mais. E não fumar antes de dormir, porque a nicotina também é estimulante.
bobô. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de sono, né? Eu espero que não tenha ficado dúvidas. Essa parte do início, quando eu falei um pouco de benzodiazepínicos, talvez tenha ficado um pouco confuso, ou aquela parte quando eu falei do circuito retículo tálamo cortical, mas tem isso na internet a roda, até na Wikipédia tem isso. Vocês estudem por fora também, que vocês vão dar conta. Né? Eu espero que vocês se aproveitaram a aula de 1h34, é uma parte só, vão ficar felizes, tá bom? E eu vou indo. Um beijo para vocês. A gente se fala por aí.